Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do YouTube do MGL Concursos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, como de costume, peço que comentem abaixo qual tipo de conteúdo gostariam de ver no nosso YouTube, que comentem ainda quais certames os senhores e senhoras irão prestar. Também peço que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, bem como, caso não estejam inscritos no canal, se inscrevam, acionem o sininho, porque assim, sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Uma rápida apresentação para quem não me conhece, ainda aqui do MGL Concurso, sou professora da casa e estou aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. E o MGL me trouxe a missão de conversar com vocês sobre a legislação específica, sobre algumas leis especiais. E hoje o tema escolhido é justamente a lei de interceptação telefônica. E aí, bora lá? Vocês gostam dessa lei? Conhecem essa lei? Vamos juntos estudar e aprender um pouquinho sobre elas? Bom, pessoal, começando então nosso estudo sobre a lei de interceptação telefônica. Deixei aí nos slides, acompanhem comigo. Bom, como eu já disse em outras leis, o bojo de proteção que a gente dá a um determinado instituto, a um determinado bem jurídico, sempre vai ter uma base. E, como regra, esta base estará no texto constitucional. Não seria diferente no que se relaciona à proteção envolvendo a comunicação telefônica. E onde a gente acha essa base, esse arcabouço que dá norte, que dá luz, que faz e fez com que o legislador tutele esse bem jurídico e prescreva proteção e regulamentação a respeito da sua questão. Artigo 5º, inciso de número 12 da Constituição Federal, leiam comigo. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A lei que estabelece é justamente a lei que a gente vai estudar, Lei 9296. E percebam, portanto, que o texto constitucional trouxe dois requisitos específicos para que ocorra a interceptação das comunicações telefônicas, a saber, que seja para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, eu não posso realizar uma interceptação telefônica para instruir um procedimento, um processo administrativo. Por quê? Porque a própria Constituição Federal limitou, condicionou que fosse para fins de investigação e instrução penal, criminal. Nada impede, todavia, que essa prova produzida em cenário criminal seja emprestada para instruir um processo, um procedimento administrativo. Mas percebam que para essa finalidade não é possível se falar em interceptação telefônica, tá? Segundo requisito específico é que haja ordem judicial. Então percebam que é na figura do juiz, representando e como membro do poder judiciário, que se pode determinar, desde que presentes os requisitos que a gente vai conversar, uma interceptação telefônica, tá? Então percebam, prestem bem atenção nesses requisitos já fixados pelo próprio texto constitucional, pessoal. Aí vem o artigo 1º da Lei 9296, de memorização obrigatória, dizendo o seguinte: a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza, aí repete o que o texto constitucional fala, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, lembrando que a persecução penal é um procedimento bifásico, se divide na fase de investigação, como regra no inquérito policial conduzido pelo delegado de polícia, e na fase processual, onde já há uma ação penal instaurada, tá? E onde haverá a produção de provas. Então, fiquem atentos a isso. Aí fala, observará o disposto nesta lei. Então, é esta lei que vem para regulamentar, para tangenciar tudo aquilo que estava escrito no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal e dependerá de ordem do juiz competente, repetindo também o texto constitucional, sob segredo de justiça. Então aqui percebam que a lei, ela traz uma nuance a mais, uma nuance adicional
constitucional se comparada ao texto constitucional, que é justamente a descrição, a definição, a imposição de que esse procedimento, esse meio de obtenção de prova incidirá sob segredo de justiça. Percebam, pessoal, se a pessoa que está tendo as suas conversas telefônicas interceptadas tomar nota, tomar ciência de que ela está sendo ouvida, de que ela está sendo grampeada, por assim dizer, obviamente ela deixará de, nas suas conversas, trazer elementos de sua prática criminosa, exemplo de uma lavagem de capitais, de um tráfico de drogas ou da estrutura de uma organização criminosa. Então percebam que aí vem a Lei 9296 falando sob segredo de justiça e também reiterando, repetindo aquilo que já escrito no texto constitucional, tá? Lembrem-se ainda que o disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Lembrem-se dos aplicativos de conversas que vêm crescendo cada vez mais e que também são palco de proteção a depender das circunstâncias da Lei 9296, tá? Prestem muita atenção nisso. Só rapidamente com vocês, diferença entre interceptação, escuta e gravação, sem aprofundar. Pessoal, quando a gente falar em interceptação, pensem que João e José estão conversando e sem que haja consentimento, sem que haja sequer ciência, conhecimento por parte de um deles, Maria está ouvindo a sua conversa, tá? Então isso é interceptação. Os interlocutores, aqueles que estão se falando, não sabem, mas tem uma terceira pessoa ouvindo, escutando, grampeando, interceptando, tecnicamente dizendo. Gravação. Na gravação, pessoal, um dos interlocutores é que está procedendo à gravação, ao registro daquela conversa. Então, João e José estão se falando no telefone, João está gravando sem que, na maioria das vezes, né, para ser palco de qualquer divergência, sem que o outro saiba, sem que o outro tenha ciência, tá? Então, fiquem muito atentos a isso. E essa gravação pode ser utilizada como prova, ela é tida como uma prova lícita, principalmente para fins de defesa, segundo interpretação dada majoritariamente, apesar de ter uma certa discussão sobre as questões desta lei, tá? Então fiquem muito atentos a isso. Já a interceptação telefônica sempre vai exigir decisão e autorização judicial, ok? Aqui eu tô falando da forma como vai cair na sua prova. Tudo isso é palco de muita divergência e muita discussão, mas na sua prova leve esse conhecimento, tá? E a escuta, professora, o que é a escuta telefônica? A escuta também precisa de autorização judicial e também é um terceiro que está captando a conversa entre João e José. Então, a Maria está interceptando a conversa entre João e José, mas há o consentimento, há o conhecimento, a ciência por parte de um dos interlocutores. Por exemplo, João, tá? Então, prestaram atenção, entendam, registrem aí, anotem e comentem se entenderam, porque isso aqui já é uma questão que pode, inclusive, cair em segunda fase. Pessoal, artigo 2º, ele vai trazer as hipóteses em que não se admitirá, em que não será cabível a interceptação telefônica. E a gente tem que fazer uma interpretação, uma leitura e compreensão de forma contrária. Por quê? Vejam comigo, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Aí vem o inciso 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Percebam, portanto, se em não havendo esses indícios, não será cabível a interceptação telefônica, percebam que se você for questionado ou questionada em qualquer fase de qualquer concurso sobre os requisitos ou pressupostos para a incidência de uma interceptação telefônica, você tem que saber que é requisito, ou seja, para que ocorra uma interceptação telefônica, é necessário, é imprescindível, indispensável que haja indícios razoáveis de autoria ou participação
participação em infração penal. Sobre a diferença entre autoria e participação, a gente tem uma aula no nosso curso regular. Aqui não dá para entrar muito, mas registrem isso que você com certeza já estará preparado para a prova. Inciso 2. Não admite se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Percebam aqui que o seu examinador vai tirar a expressão disponíveis, vai deixar só a prova puder ser produzida, ser feita por outros meios. Fiquem atentos ao comando da questão para extrair aquilo que o seu examinador quer de você, porque às vezes existem outros meios disponíveis, existem outros meios, mas eles não são disponíveis naquele momento, naquela circunstância para a produção. Isso pode vir num casinho para que você fique atento, tá? Então prestem atenção. Então, voltando, fazendo a interpretação ao contrário. Qual é o requisito, o pressuposto para que haja a interceptação? Além dos indícios de autoria ou participação, a gente precisa que seja a última ratio, a última medida. Ou seja, não tem como eu ter outra forma de produzir essas informações, de eu conseguir esse resultado, não tem outras formas disponíveis para tanto. Então, eu pego e posso fazer a interceptação telefônica, tá? Justamente por isso, vocês têm que ficar atentos ao comando da questão, porque se a questão narrar, ou mesmo em uma alternativa, tiver que foi o primeiro procedimento feito em sede de inquérito policial, isso estará violando o texto legal e mesmo constitucional, indiretamente. Por quê, professora? Porque se a questão fala que tem que ser a última medida, pois muito invasiva, e foi a primeira decretada em sede do inquérito policial, eu ainda não sei se existem outros meios, e muito provavelmente existem outros meios de eu colher aquilo. Se eu não colho, eu já vou diretamente fazendo a interceptação, eu estou maculando o texto legal. Prestem atenção nisso. Por fim, mas não menos importante, não cabe interceptação telefônica se a infração penal for punida no máximo com pena de detenção. A nossa última aula aqui no canal foi sobre os crimes no CDC, que prevêem penas tão somente de detenção. E aí lembrem, nesses casos não é cabível interceptação telefônica. Então, fazendo a interpretação ao contrário do senso, para que haja interceptação, eu preciso, é exigência que o crime seja apenado com reclusão. Com reclusão. Exemplos: homicídio, roubo, furto e por aí vai, tá? Então, caiu na prova. Quais são os requisitos para interceptação telefônica? São 3. Haver indícios razoáveis de autoria ou participação, ser a última ratio, ou seja, não puder produzir aqueles elementos de outras formas disponíveis, bem como, por fim, a infração será penada com pena de reclusão, porque ali denota um maior grau de reprovabilidade, tá? Pelo menos abstratamente. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Ó, pessoal, parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados. Claro, porque para eu pormenorizar, para eu verticalizar, para quem efetivamente deva sofrer essa medida, salvo impossibilidade manifesta. Só que essa impossibilidade dessa descrição, ela deve ser justificada de forma devida, tá? Prestem atenção nisso. Aí quero falar um pouquinho com vocês, aprofundando um pouquinho, sobre serendipidade ou encontro fortuito de provas. Por quê? O que é isso, professora? Isso significa o seguinte, pessoal. A gente falou que para haver uma interceptação telefônica, exige-se que a infração seja punida com reclusão. Percebemos, por exemplo, um crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Mas, e se na interceptação telefônica realizada para fins de obtenção de informações acerca do homicídio, da morte produzida de João e José, se ali naquele meio eu descubro na ligação, de forma sem desvio de finalidade, realmente só investigando o homicídio nos termos da lei, eu descubro a prática de um crime no CDC. Eu posso utilizar aquela interceptação telefônica para esse crime, para ter informação sobre esse crime que é punido com detenção? Pessoal, prestem muita atenção, porque nesse caso, sim, nesse caso a resposta é positiva, porque foi um encontro fortuito de provas, e a essa circunstância, a esse cenário fático, a sua prova, o seu examinador vai denominar serendipidade. É o que você precisa saber no momento, ok? Então, vamos avançar.
O artigo 3º, pessoal, que sofre, é verdade, muita crítica doutrinária, principalmente depois do pacote anticrime que veio aí e que tentou afastar ou afastou várias condutas oficiosas por parte do juiz, robustecendo o nosso sistema acusatório, que a gente não vai aprofundar agora. Então, esse artigo 3º sofre muita crítica, existe quem fale que ele não deve sobreviver, mas se cair na sua prova nos termos da Lei 9296, você tem que assinalar como correta. O que esse artigo 3º fala? Ele fala que a interceptação das comunicações telefônicas pode ser determinada de ofício, pessoal, de ofício. Só um minuto. Então, isso tem crítica doutrinária, mas a lei fala que pode ser de ofício. E também pode ser a requerimento do delegado de polícia na fase da investigação ou do representante do Ministério Público, do promotor de justiça, seja na fase da investigação, seja na fase da instrução, tá? Fiquem muito atentos a isso. Bom, o pedido de interceptação de comunicação telefônica deve conter no seu bojo a demonstração da necessidade de sua realização, obviamente, justamente para materializar, para fomentar e demonstrar um dos requisitos que a gente acabou de ver, tá? Registrem também, pessoal, que excepcionalmente o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, tá? Mas isso é excepcional. Então tomem cuidado que a sua prova ela tem que narrar que isso é excepcional. Desde que estejam presentes os pressupostos, só que aí a concessão, ou seja, o deferimento, a própria realização e a autorização da interceptação fica condicionada à redução desse pedido a termo. Ou seja, de escrever, colocar no papel realmente esse pedido que foi formulado verbalmente, tá? Decorem outra coisa, pessoal. As provas adoram colocar aqui 48 horas e a resposta é incorreta, é equivocada. Por quê? Qual é o prazo máximo para o juiz decidir sobre o pedido de realização de interceptação telefônica? Qual é o prazo? 24 horas. 24 horas. O seu examinador vai trazer 48 horas, eu tenho certeza, principalmente banca VUNESP, tá? Então prestem atenção. E lembrem ainda que a decisão, obviamente, é sempre fundamentada, tá? Pessoal, ó o que a lei ainda fala. Não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, assim, é uma vez só que pode renovar, professor? É isso que você quis dizer? Não, não foi isso que eu quis dizer. Uma vez é para ligar as palavras. Então, assim, é possível renovar por 15, 15, 15, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, entenda esse uma vez como se comprovada, tá? Então, é possível de 15 em 15. Prestem atenção nisso, tá? Ó, quem é que vai conduzir o procedimento da interceptação? Isso você tem que saber. Por quê? Porque é a autoridade policial, o delegado de polícia, e ele vai dar ciência ao Ministério Público que pode acompanhar a sua realização, tá? E aqui eu também só gostaria que vocês soubessem que, por exemplo, se os próprios membros da Polícia Civil estiverem envolvidos ali naquela questão, de modo a se ter medo da imparcialidade ou parcialidade do delegado de polícia, pode ser que haja a condução desse procedimento pelo Ministério Público, por exemplo, tá? Isso já aconteceu, mas não é a regra. A regra é a condução pelo delegado de polícia. Fiquem atentos a isso, pessoal. No caso de a diligência possibilitar a gravação, será determinada a sua transcrição. O que eu quero falar para vocês aqui? Essa transcrição do que foi conversado, ela não precisa, presta atenção, ela não precisa ser na íntegra, ela pode ser parcial. Por quê? Por exemplo, você interceptou ali a comunicação de João por 10 dias para descobrir o crime de homicídio que ele praticou em desfavor de José. Só que ali no meio daquela conversa, tem conversa com a esposa, com o vizinho, com a amante, com o chefe, com o primo, com o tio, com o papagaio, com o periquito. Eu preciso transcrever tudo isso? Não, né, pessoal? O sistema de justiça tem mais o que fazer. Então, vai transcrever apenas aquilo que seja importante, que seja essencial à elucidação dos fatos. Mas essa seleção do que vai ser colocado, do que vai ser transcrito, ela não pode ser tendenciosa, maliciosa. Ela tem que ser, por exemplo, só transcreve aquilo que interessa para fins de incriminar o indivíduo. Isso não pode, tá? Inclusive, se presente o dolo específico, não vem ao caso a gente conversar sobre, mas só saibam que pode, inclusive, incutir em abuso de autoridade, tá? Se presente ali
os elementos da lei. Então, fiquem atentos a isso. Por quê? Porque não pode ser uma seleção tendenciosa e a defesa pode ter acesso na íntegra, tá? Pessoal, cumprir a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado que deverá conter o resumo das operações. Então, lembre que o delegado vai fazer o resumo das operações e mandar para o juiz, tá? Para os procedimentos de interceptação, o delegado poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Isso aí é tranquilo, né? É intuitivo. Lembrar também que a interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá em autos apartados apensados aos autos do inquérito ou do processo criminal, justamente para preservar o sigilo, né, pessoal? Então, tem os autos do processo, tem os autos do inquérito e ele vai ir em autos apartados ali, pensando no procedimento físico, tá? Ele vai ser levado junto, mas não no mesmo documento, justamente para preservar o segredo de justiça. Prestem atenção. E deve sempre preservar o sigilo das diligências, gravações e transcrições, tá? Prestem muita atenção nisso. Também leiam que essa apensação ela vai ser realizada imediatamente antes do relatório do delegado, quando se tratar da fase de inquérito, ou na conclusão do processo ao juiz. Fiquem atentos a isso também. Captação ambiental, aqui a gente tem algumas observações. Pessoal, a captação ambiental, ela também vai ser para fins de investigação ou instrução criminal. Só que aqui o legislador não fala, como é uma novidade trazida pelo próprio pacote anticrime, passou a existir na lei em 2019, o legislador não trouxe a possibilidade de realização de decretação de autorização de ofício. Então aqui na captação ambiental exige-se requerimento do delegado ou do Ministério Público, tá? Então, na fase de investigação, o delegado ou o Ministério Público podem. Na fase de instrução ou processual, apenas e tão somente o Ministério Público, na pessoa do promotor de justiça, é que podem pedir, tá? Prestem muita atenção nisso. Agora, quais são os requisitos? Aqui são 2 requisitos que se mantêm e um se altera. Vamos conversar para captação ambiental. Captação ambiental, pessoal, é a não utilização de um aparelho de comunicação, de um celular, por exemplo, mas você vai no escritório, coloca um gravador ali, um instrumento para captar aquela conversa que ocorrerá no próprio ambiente e não por intermédio de um aparelho e assim sucessivamente, tá? Então, quais são os requisitos para que haja essa captação, professora? Também será a última ratio, então não pode ali ser a primeira medida já tomada quando da instauração de um inquérito policial. Também o indivíduo ter indício suficiente de autoria ou participação, mas em quais crimes? Lembrem-se que lá na interceptação telefônica era infração punida com reclusão. Aqui o examinador faz diferente. Ele fala: quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas, presta atenção, o seu examinador vai colocar mínima, é máxima, cujas penas máximas sejam superiores, o seu examinador vai colocar igual ou superior, e não, é apenas superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Por que eu registrei isso? Por exemplo, pessoal, tem que ser superior a 4 anos. O furto simples, artigo 155 do Código Penal, ele prevê a pena máxima de 4 anos. Então, se for na modalidade simples, ele não admite captação ambiental. Não admite. Por quê? Porque exige que seja a pena máxima superior a 4 anos. E um exemplo disso a gente pode trazer o próprio crime de homicídio. Prestem atenção, fiquem muito atentos a isso, tá? E, obviamente, também deve o pedido, né, a provocação do juiz, constar o local e a forma de instalação do dispositivo, tá? E a instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada, quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno. Mas se for na casa, atentem-se que o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal traz o conceito ali de domicílio, a proteção do domicílio.
ele não pode ser realizado à noite, tá? Leiam ali o texto constitucional. Pessoal, a captação ambiental também não pode exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova. E aqui um requisito adicional, um requisito a mais para a renovação, que não tinha lá na interceptação telefônica, mas na captação ambiental tem um requisito a mais para a prorrogação dessa captação, que é justamente se tratar de atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Decorem, por favor. Quando presente atividade criminal permanente, habitual ou continuada, tá? Prestem atenção nisso, são diferenças que podem cair na sua prova. Pessoal, lembrem ainda do artigo 9º, que fala: a gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito, a instrução processual ou mesmo após esta, em virtude do requerimento do MP ou da parte interessada. Policial é parte interessada? Não vejo o óbice, assim como através de pesquisas percebi que majoritariamente não há qualquer problema, não há qualquer óbice dessa parte interessada também ser interpretada, por exemplo, como sendo o delegado de polícia, tá? E o incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou do seu representante legal. Aqui você vai ficar atento, porque o seu examinador vai trocar sendo facultada por sendo obrigatória, por sendo compulsória, e a assertiva estará incorreta, equivocada, porque essa presença do acusado ou de seu representante legal no momento da inutilização, no incidente de inutilização, ela é facultativa, ela é opcional. Fiquem atentos. Eu coloquei aí, pessoal, ainda 2 crimes que estão previstos na lei. Fiquem atentos, que é realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental, quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei, tá? E lembre-se que incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Percebam que esse crime que eu acabei de ler, ele pode ser objeto de interceptação telefônica, porque ele é punido com reclusão, mas ele não será objeto de captação ambiental, não será objeto de captação ambiental, porque a sua pena máxima é 4 anos. Percebam? Captação ambiental exige que a pena máxima seja, complete a frase, superior a 4 anos, tá? Outro crime, pessoal, mas no mesmo sentido. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Lembrar que não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores, tá? A pena será aplicada em dobro, prestem atenção, porque o seu examinador vai trazer em triplo e em dobro, ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo. Pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Faço os mesmos comentários do outro crime. Então, violou o regramento desta lei, que é o quê? Para fins de investigação e instrução criminal, desde que presentes aqueles requisitos que a gente conversou e tem que ser feita pelo juiz sob segredo de justiça, violou essas bases da Lei 9296 com alusão ao texto constitucional, a conduta será criminosa, mas deve ser um dolo, deve haver a vontade de praticar esses crimes, eles não são punidos em sua modalidade culposa. A culpa quando o legislador prevê a punição da modalidade culposa, tá? Nas outras hipóteses, não se pune. O que é a culpa mesmo, professora? Quando o indivíduo ele quer praticar a conduta, mas ele não quer o resultado. Exemplo que a gente vê muito no trânsito, né? Um homicídio culposo. O indivíduo quer dirigir acima da velocidade, mas não quer lesionar, não quer matar a outra pessoa e acaba fazendo por imprudência, negligência ou imperícia. Percebam que nos crimes da lei de interceptação telefônica não há qualquer previsão de punição de modalidade culposa, tá? Pessoal, eu deixei aí pra gente conversar um pouquinho essa questão. Vamos lá. Caiu esse ano
ano para soldado da PMDF, uma prova difícil. Com base na Lei 9296, que dispõe sobre o procedimento da interceptação telefônica, assinale a alternativa correta. A interceptação telefônica, como meio célere de obtenção de prova, pode ser admitida ainda que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis? Errada, né, pessoal? Lembra que a gente conversou? Tem que ser a última ratio, quando não haja outros meios disponíveis. Errada a letra A. A interceptação telefônica não poderá exceder o prazo de 90 dias? Não, né, pessoal? Qual é o prazo? Fala para mim. 15 dias, registrem. 15 dias, registrem, 15 dias. A interceptação telefônica poderá ser admitida para apurar infração administrativa em PAD. Errada, né, pessoal? A gente falou que até pode ser utilizada como prova emprestada se presentes os requisitos, mas que o próprio texto constitucional exige que seja para fins de investigação ou instrução criminal, tá? Errada, portanto. D. O juiz deverá decidir no prazo máximo de 48 horas. O que a gente falou? É prazo máximo de 24 horas. Atenção, muita atenção. Letra E, portanto, tem que estar correta, né, pessoal? Não se admite a interceptação telefônica se o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Perfeito, né, pessoal? Perfeito. Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Trouxe alguns apontamentos. Não deixem de ler a letra fria da lei, não deixem de ler a letra seca da lei. Lembrem-se também de dar uma olhada nos julgados. Lembrar que não é legal o espelhamento de WhatsApp web feito pela polícia, a substituição do chip do acusado feita pela polícia, que a polícia não pode acessar, por exemplo, as conversas ali do WhatsApp da pessoa presa, se o indivíduo for preso em flagrante sem que haja autorização judicial, se for no cumprimento de um mandado de busca e apreensão e tiver essa autorização, pode. Então, assim, tem algumas perspectivas que precisam ser dadas atenção, mas acho que essas são suficientes. Lembrem também que se o telefone celular for entregue pela própria vítima, aí não tem problema nenhum. Teve um caso já decidido pelos tribunais superiores em que a viúva de um indivíduo que tinha sido morto entrega o aparelho dele, a defesa tenta anular essa prova, não consegue, porque aí sim é prova lícita, tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de informação, mas acho que se cair alguma decisão, é uma dessas que eu falei. Tenha bons estudos, não desista por nada, seja obstinado nos seus sonhos, estude bastante, não perca qualquer oportunidade de correr atrás daquilo que você sonha, daquilo que você quer para você, para sua família e para sua vida, né? Tanto pessoal como profissional. Contem comigo sempre para o que precisarem. Prepare essas aulas aqui com muito carinho, muito além de um curso. Podem ter certeza disso, uma pessoa que realmente quer que vocês passem, uma pessoa que realmente procura passar o conteúdo de uma forma objetiva e direta, sem enrolar, porque ninguém tem tempo a perder. E poderia ficar 1 hora ou mais falando sobre esse tema e não tem essa necessidade, então espero ter trazido tudo que seja suficiente para vocês. Tenho certeza que farão boas provas sobre essa lei. Qualquer dúvida, crítica, sugestão e elogio, né, também é bom, caso gostem da aula. Peço que comentem aqui abaixo e se quiserem também podem me mandar mensagem lá no Instagram. Obrigada, pessoal. Um abraço.